Você sabia que se você estiver aqui na Espanha e sair bebendo uma cerveja ou qualquer tipo de álcool na rua, você pode tomar uma multa de até 600 euros? Pois é, a gente também não sabia disso logo que a gente chegou por aqui. E se você quer saber de outras 8 coisas que você não pode fazer estando na Espanha, vem com a gente nesse vídeo que a gente vai compartilhar todas elas com você. Agora, se você não conhece a gente ainda, eu sou o Gabriel. E eu sou a Juliane, e aqui no Viajar com Pouco nós falamos sobre viagens baratas e também sobre a vida aqui em Barcelona, que é a cidade que a gente vive desde 2016. Então aproveita, antes mesmo da gente começar, já para tudo, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e acompanha aqui a gente. Ativa o sininho também para você não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos falar sobre quais são esses pontos e por que você deve evitá-los. Então vamos lá para o item número 1, que é generalizar a Espanha, a cultura espanhola como uma coisa só. Gente, tem muitas culturas misturadas aqui, tá? Então, por exemplo, se você for para Andaluzia, você vai ver que a cultura, por exemplo, do flamenco lá é muito forte, enquanto aqui na Catalunha existe uma certa cultura que é da Catalunha mesmo, né? Existem outras coisas aqui. É muito importante tomar muito cuidado quando você for tocar em algum assunto com o catalão ou com o basco, né? Sobre a questão independentista, né? Porque são regiões que realmente tem muita gente que considera como se fosse um país. Então é muito delicado você tocar nesses assuntos, é muito delicado você generalizar a Espanha como todo mundo é espanhol, todo mundo gosta de paella, todo mundo gosta de... É aquela coisa, né? Que inclusive Dourada. Acontece com o Brasil também. Brasil, samba, futebol, carnaval, não é só isso, né? A gente sabe que as regiões que têm culturas diferentes e é muito realmente importante você saber que existe essa diferença aqui, tomar cuidado realmente na hora de tocar nesses assuntos, principalmente políticos, tá? O segundo ponto então já como a gente começou falando nesse vídeo, é sobre a cerveja, sobre beber na rua. Não pode, diferente do Brasil, você não pode sair tomando uma cerveja na rua, na praia, em parque, em festa. A única coisa que pode, e aí é uma coisa que a prefeitura vai liberar ou não, dependendo da situação, dependendo do evento, são realmente algumas festas públicas que acontecem na rua, e aí você vai até ver que os próprios bares, restaurantes, eles colocam como se fosse um balcãozinho na porta, então eles fazem essas vendas diretamente para você consumir realmente na rua. Então, tirando alguns eventos que são públicos, que estão feitos em espaço aberto, sim, você pode beber neles. Agora, de contrapartida, você pode tomar uma multa de até 600 euros. A gente conhece gente que já foi multada mais de uma vez, a gente nunca passou por isso. A gente já se arriscou um pouquinho, mas ninguém de ferro, mas a gente nunca tomou multa. Na praia costuma existir uma certa vista grossa, mas por lei, por padrão, também não é permitido, tá? O que a gente recomenda por via de regra é não beba na rua. Quer beber, senta no barzinho, tem bastante bar com mesa na rua, a hora aberta, a hora livre, né? Então evita esse risco, porque aquela coisa de não sabia, pode até eventualmente colar na primeira, mas não é legal passar por isso. Você vai passar um sufoco, vai ter que argumentar com polícia, e ainda mais se você está turistando, mesmo que esteja morando, não diria que tem uma situação melhor nesse caso, todas são chatas, então fica a dica. Isso aí. Então nada de comprar a sua cerveja e sair andando pela rua, porque você pode realmente acabar se lascando, né? E o terceiro item dessa lista é você tomar muito cuidado com as roupas que você usa quando você for visitar alguns lugares do tipo igreja, monastério. Essa roupa, por exemplo, que eu tô, muito provavelmente eles não deixariam entrar na igreja. Tem que ser uma roupinha com manga, tem que ser aquelas saias que vão até depois do joelho, tem toda essa questão. Então, se você estiver vindo com a intenção de visitar uma igreja, visitar monastérios, toma bastante cuidado com isso para que você não seja barrado. E ainda que você seja, o que você pode fazer, né, se você estiver vindo para cá no verão, é andar com um lenço, que inclusive tem gente nas portas das igrejas, né, vendendo esses lenços, porque eles sabem que muitos turistas acabam não tendo muita atenção a isso, ou não sabem, e aí quando chega no lugar, eles realmente não permitem que você entre. Então toma cuidado com esse ponto. E se não me engano, me corrija se eu estiver errado, não pode nem chinelo, né? Você tem que estar de tênis, então fica atento aí, eles têm umas sinalizações, é verdade, se for o caso, em alguns lugares. Se você já souber de algum lugar que você quer visitar, dá uma olhada no site antes para ver quais são as restrições daquele lugar, porque aí também cada um vai ter o seu específico, tá? Mas
por padrão, ombro e joelho para mulher em especial tem que estar coberto. E homem também questão de regatinha, né, bermuda. Mas, a bermuda teoricamente é abaixo do joelho, mas eles acabam fazendo um pouco mais de vista grossa porque é homem, né? Enfim, né? O mundo que vivemos. Mas assim, gente, por que é importante a gente ressaltar esse ponto? Porque a gente vive numa cidade que é muito quente, as pessoas vão na praia e às vezes da praia vão pra igreja que fica ali do lado e acabam indo com as roupas de praia, então não dá muito certo, tá? É melhor realmente andar com lencinho ou então ir com a vestimenta que eles pedem. Quarto ponto, então, que você deve evitar, né? Que você deve ter atenção chegando aqui na Espanha, é com relação às bandeiras nas praias. Toda praia que você for aqui vai ter uma bandeirinha que vai estar lá sinalizando ou verde, ou amarelo, ou vermelho. Isso é a situação para tomar banho na praia, tá? Então se tá verde, naturalmente pode entrar, pode curtir, pode se banhar numa boa, que não tem nenhum risco. Se tá amarelo, tem uma atenção, né? Assim como no semáforo, e vermelho não é recomendado banho. E aí podem ser por diversos motivos. Pode ser porque, por exemplo, tem muita água viva. Aqui acontece com uma certa regularidade. Ou porque o mar está um pouco nervoso. Ou porque não está próprio para banho no sentido de poluição. Às vezes aconteceu alguma coisa e não está um mar adequado para você tomar banho. Então, assim, eles não vão te proibir de entrar na água, mas se está lá a sinalização é porque quer dizer alguma coisa, né? Então a gente recomenda que você siga as orientações, porque realmente você pode ter algum tipo de surpresa inesperada aí. E é importante ressaltar que mesmo que a bandeira vermelha, às vezes acontece de você ver a bandeira vermelha e o mar tá lindo, né, ali agradável, mas já aconteceu com a gente um dia, a gente ir pra praia, foi em agosto, e na verdade tava com a bandeira, se eu não me engano era amarela, e aí quando a gente foi ver, o lugar tava infestado de água-viva. Gente, água-viva aqui é muito comum, eu já fui também queimada, né, acho que é tipo uma queimadura de água-viva e realmente pode acontecer bastante, tá? E não só isso, né, como o Gabi falou, também tem a questão de poluição. Então mesmo que o mar esteja calminho, mesmo que esteja super convidativo, melhor não entrar. Tá? Então vamos agora pro quinto, né? O quinto item, que é não olhar a previsão do tempo quando você estiver aqui na Espanha, gente. As regiões, a gente já falou isso aqui, né? Faz pouco tempo, mas as regiões elas são diferentes, inclusive em questão de clima, né? Teve uma vez que a gente pegou agosto, é um mês com muito calor, muito quente aqui na Catalunha, a gente pegou e resolveu se aventurar no País Basco. E a gente levou só roupinhas de calor mesmo. Quando a gente chegou lá, gente, fez um frio, e principalmente à noite, chovia tanto, que era um frio assim muito, muito intenso, e aí no fim a gente teve que comprar cobertor em pleno agosto, verãozão, e também casacos, porque aquela região é muito fria. Então assim, é muito importante você olhar a previsão do tempo, tomar cuidado com agosto também, se você é muito sensível ao calor, porque algumas regiões aqui na Espanha ficam muito quentes, tipo Madrid, por exemplo, tem muita gente que fala para evitar esse mês de agosto. Sevilha, lá pra baixo. Sevilha, gente, é um calor assim insuportável mesmo, né? E bem seco. Então, toma muito cuidado com isso. Se você é muito sensível ao calor, melhor evitar o mês de agosto, tá? Sexto ponto, então, é com relação a andar, vamos dizer assim, semi-desnudo na rua. Aqui, por exemplo, você não pode simplesmente andar sem camisa. No Brasil é uma coisa muito comum, tá calor, você tira a camisa e sai na rua andando sem camisa. Ainda mais numa cidade de praia, né? Você sai da praia, vai andando, às vezes vai de sunga no supermercado. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer, né? Ou de biquíni. O pessoal de sunga e de biquíni no mercado. Então isso aqui não pode. Tem muito lugar, se você está entrando no mercado, que vai ter até a plaquinha falando que não pode entrar sem a parte de cima da roupa e tal. Mas assim, não pode por lei, independente dos mercados, tá? Você não pode sair sem camiseta aqui, não pode sair de biquíni, não pode. Você tem que estar vestido se você está na rua. E não precisa nem falar que você não pode sair pelado, né, na rua. Apesar de que, assim, tem muitas praias nudistas, né? Então, acho que as pessoas podem acabar se confundindo e, de repente, sair peladão pela rua nas praias que são reservadas para o nudismo. Lógico, você pode ficar nu nas praias, mas, assim, se andar pela rua peladão também, gente, dá ruim, viu? E pode dar multa de até 500 euros. Então, mais uma multinha aí que pode dar ruim se você não se preparar. Então é importante, tome nota, porque se você andar sem camisa aqui, sem camiseta, vai dar ruim. Lascou.
Então vamos para o próximo item, gente, que é muito comum com brasileiro. Isso já aconteceu comigo também, já aconteceu com muita gente, que é você se distrair demais porque você tá na Europa e acha que é super seguro. Gente, tem muito roubo, furto, né? Pessoas que, sei lá, são quase um lance de magia. Eles enfiam a mão na sua bolsa e simplesmente roubam. E se você estiver muito distraído, isso pode acontecer realmente. Então acontece muito, principalmente de brasileiro, ter aquela ideia de que a Europa é mais segura, então por isso eu posso relaxar. Gente, não relaxa. Lembra que, né, é uma cidade turística e onde tem turismo, infelizmente, muitas vezes tem também gente querendo se aproveitar de quem tá ali com dinheiro para poder gastar. Então, fique de olho. E aí, entrando então no sétimo ponto, no oitavo ponto, a gente fala justamente aí, engatilhando, né, nesse ponto que a Ju estava comentando de transporte público, não andar com o bilhete no transporte público. Então é um erro se você achar que você vai entrar no ônibus que não tem catraca e você não vai passar o bilhete, ou até no tram, porque no ônibus ainda tem o motorista, né? Ele vai eventualmente falar para você que você tem que passar o bilhete ali, mas no tram é mais difícil de ver. Então, se você entrar e achar, quiser dar uma despertão, pode acontecer de você sair bem na primeira, na segunda e tal, mas assim, se te pegarem é uma multa de até 100 euros. Tá? Então, de até não, nesse caso é 100 euros mesmo. 100 tá, euros. Tá no transporte público tá escrito, sem pagar, né? 100 euros de multa. E não tem chororô. A gente já viu uma galera sendo multada. O bilhete, se você comprar aquele que são 10 unidades em um bilhete só, sai €1,10 cada passagem. Então, assim, não tem por que o risco. Ai, gente, nada de passar coladinho na catraca pra passar 2 de uma vez. Isso acontece demais muito. Aqui. Fica de olho, não faça isso, porque você pode acontecer de te pegarem, assim como pode acontecer de não te pegarem, mas se te pegarem, você se lascou e realmente não tem... Eles já andam ali com a maquininha anotando, né? E você não tem muito como escapar disso. Eles vão realmente te dar uma multa, né? Desnecessária nesse caso. E agora vamos para o próximo item, né? O item 9 dessa lista é um item extra. São 2 bônus, que não são 2 itens que necessariamente você vai se ferrar muito, mas é mais para que você se prepare quando você estiver aqui em Barcelona. O primeiro é você planejar suas compras, é um erro, tá? Planejar suas compras entre as 2 da tarde e 5 da tarde. Isso porque é muito comum aqui a cultura da siesta, principalmente para as lojas pequenininhas. O que acontece, basicamente? Esse horário ele é reservado para o almoço e para as pessoas descansarem, depois elas vão reabrir a loja. Então, muitas lojas ficam fechadas durante esse período, principalmente as pequenininhas. Em shoppings você vai encontrar aberto, mas se você quiser comprar alguma coisa muito local, se você tiver algum bairro que é muito assim, tem muitas lojinhas pequenininhas, tipo a Grácia, é bom ficar de olho e se planejar de acordo com esses horários. E o 10º ponto, então, que aí entra no segundo dessa dica extra, né, que a gente trouxe aqui para você, tá diretamente relacionado à questão da siesta, porque é a hora de comida das pessoas aqui. É claro, se você tiver de repente, assim como as lojas, dentro de um shopping, ou se você tiver em algum lugar muito turístico, essa situação pode ser um pouco diferente. Mas por padrão, as pessoas aqui almoçam a partir da 1, 2 da tarde. Então a maior parte dos restaurantes vão começar a servir almoço às 2. Então é importante você ficar atento, de repente olhar no Google Maps antes, ver o horário de funcionamento antes de ir até o lugar para comer. Tá? Porque se você chegar lá meio-dia querendo almoçar, que é o horário geralmente mais comum no Brasil, você provavelmente vai dar de cara com a porta. Então essa é uma dica muito importante, você não vai tomar uma multa por isso, mas vai ser uma situação bem desagradável e você vai ficar com fome. Ou você só vai ter tapas para comer, né? Às vezes tá com fome mesmo, então eles até servem, mas não vai ser uma comida de verdade. Mesma coisa pro jantar. Jantar geralmente é tarde também, a partir das 8h30. Então o que acontece nos restaurantes, né? A grande parte deles. Eles abrem, eles começam a servir o almoço às 2, termina lá pras 4h30, eles fecham e depois abrem lá pelas 8, 8h30 outra vez pro jantar. Então é bom se planejar de acordo com esses horários, porque, né, o espanhol realmente ele come mais tarde do que as outras pessoas, dos brasileiros, né? Então essas foram aí as 10 dicas, né? Não foram 8, foram 10 dicas de coisas que você tem que tomar muito cuidado quando você estiver na Espanha. Espero que seja útil, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem está vindo para cá, com quem está planejando uma viagem aqui para a Espanha. E se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, o Floquinho tá dando um oizinho aqui para você também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.